Olá, boa noite a todos. Que maravilha, que bênção podermos começar a nossa semana vindo na casa de Deus, buscando o poder que Ele tem para nos disponibilizar. Deus, Ele quer isso, exatamente, que a gente busque, que a gente esteja, que a gente alcance nele, né? E agora, depois dos louvores, depois de participarmos dos momentos de adoração, depois de ouvirmos, né, um testemunho de como que Deus ele vai alcançando cada pessoa, nós chegamos num momento muito importante, que é de estudarmos a palavra do Senhor. E você hoje tem uma bênção reservada, eu tenho certeza disso. Quando nós abrirmos a palavra do Senhor, o Senhor vai falar com você nessa noite. Amém? Então vamos lá para o livro de Daniel. Eu quero ir lá para o livro de Daniel, capítulo 6. Me perguntaram esses dias, pastor, você não, acabou aqueles assuntos que você estava trazendo, aquelas aplicações do livro de Daniel, a gente não ouviu mais. Não acabou, é porque diante de atividades, diante de outros convidados que a gente estava trazendo também, nós acabamos dando prioridade para essas coisas, mas hoje eu quero voltar aqui ao livro de Daniel, que é um dos meus livros favoritos, e o capítulo 6 de Daniel tem uma mensagem poderosa para nós. Daniel, capítulo 6, verso 19 em diante. Daniel, capítulo 6, verso 19 em diante. Diz o seguinte: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, conseguiu te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Irmãos, uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia, que mais me impressionam, é essa daqui, do capítulo 6 de Daniel. O contexto, apenas para a gente, nós nos situarmos aqui, dentro da mensagem, o Império Babilônico já havia caído há algum tempo. Nós tínhamos agora um novo império dominante. Esse império era o Império Medo-Persa. Daniel aqui ele já estava lá no final do seu ministério profético, e Daniel, ele era um dos homens de confiança do imperador, do rei, e estava havendo ali uma reestruturação política. Então eles estavam escolhendo novos homens, novas pessoas para estarem conduzindo várias áreas ali do Império Medo-Persa. Era um império muito gigantesco. Então, para você ter ideia, havia 120 sátrapas ou prefeitos em todas aquelas províncias. E desses 120, 3 eram os grandes, os que conduziam tudo. E entre esses 3 havia Daniel. Ele estava entre os 3 homens mais importantes de Babilônia. Só que o texto diz que Daniel ele se distinguiu entre esses 3. Ele se tornou o mais importante e o mais respeitado. E ao se distinguir, ao ficar destacado entre os 3 e chamar a atenção, você é convidado a ler esse capítulo por inteiro em casa, o capítulo 6, vê-lo a fundo, se aprofundar. Você vai perceber que uma armadilha, ela é levantada contra Daniel. Ele é lançado na cova dos leões, mas a história termina com um grande livramento. O contexto da passagem é mais ou menos esse daqui, e é uma história, é algo assim tão importante, tão significativo para a nossa vida hoje, que eu gostaria de extrair 3 pontos relevantes para o cristão do nosso tempo, para o Filho de Deus
que vive nos tempos modernos. E o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui, ele está no verso 3. Daniel capítulo 6, verso 3. Está escrito assim: então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Essa é a palavra-chave, espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel, ele se destacou entre todos. Esse é o primeiro ponto que eu quero ressaltar. Daniel se distinguiu. Ele se destacou, ele se tornou o mais respeitado. Ele se tornou o melhor dentre todos eles. Sabe, eu acredito, irmãos, que todo cristão, ele deveria ser o melhor em tudo aquilo que ele faz, em tudo. Ser o melhor filho, ser o melhor marido, o melhor cidadão, ser o melhor aluno, o melhor profissional. Eu acredito que deveria ser assim, porque quando você se torna o melhor, você começa a cumprir o propósito que Jesus teve para a tua vida quando te chamou para ser discípulo dele. E aí a gente entende a diferença. Ser discípulo de Jesus não é simplesmente nós nos batizarmos, participarmos daquela festa bonita e a gente fica aqui no banco e vem algumas vezes na igreja e tal, e eu tenho o nome registrado lá no livro de membros da igreja. Isso não é ser discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus é ser luz do mundo, é ser sal da terra. Então, quando você foi chamado por Jesus, e você que está sendo chamado por Jesus para caminhar ao lado dele, para ser um discípulo, você está sendo convidado para ser uma luz do mundo. Não buscar ser o melhor de modo forçado, para tentar alcançar alguma coisa. Não, que de maneira natural você alcance e você faça a diferença. Quando um filho de Deus, ele faz um trabalho com excelência, portas se abrem. Portas se abrem. Sabe, irmãos, Deus, Ele deseja que todos nós façamos o nosso melhor. Os dons que Ele nos dá para nós desenvolvermos e praticarmos aqui na igreja, esses dons é para serem utilizados lá fora, através da nossa vida, através da nossa excelência, através do melhor que é oferecido, nós podemos abrir portas e podemos testemunhar do nome de Jesus também. Eu fico muito triste porque tem gente que, sabe, vai vivendo a vida e assume as responsabilidades de qualquer forma e vai empurrando as coisas com a barriga, sabe? E vai deixando, é tão triste. De vez em quando eu encontro um ou outro amigo nosso, às vezes empresário, pessoa que às vezes contrata alguém, ou até gente que não é da igreja. Esses dias eu conversei com um amigo meu aí de outro lugar, ele falou, ele tem uma empresa, ele falou, pastor, eu queria contratar todo irmão da nossa igreja. Eu queria contratar, mas eu já cansei, eu não quero mais. A maioria dos que eu contrato só me dão dor de cabeça. Porque qual que é a ideia? Nós somos uma família aqui, não somos? Então eu vejo um irmão em apuro, eu vejo uma pessoa que tem a mesma fé que eu, qual deveria ser o meu dever? Ajudar essa pessoa, abrigá-la, não, vem cá, eu vou te dar uma oportunidade. Só que, às vezes, a gente só olha para aquele que não dá oportunidade, fala, está vendo, não ajuda, mas por que não ajuda? Aí vem a questão. Muitas vezes, irmãos, por não fazermos com excelência, por não nos comportarmos como verdadeiros cristãos, não fazermos o melhor, em vez de abrirmos portas, nós fechamos portas para aqueles que vêm depois de nós. E aqui é que está, queridos, a tua maneira de viver, a tua maneira de agir, revela quem você é e revela o Deus que você serve. Não tem como você fugir da observação do próximo, não tem como. Às vezes a gente acha que a gente está isolado, né? A gente vem aqui para a igreja e aqui nós somos cristãos
E ninguém vai perceber nada lá fora, vai dar para a gente se disfarçar, vai dar para a gente passar despercebido por entre a multidão. Coitado, você está enganado. Você querendo ou não, você já está sendo visto, você já está sendo observado. E a questão é de que maneira as pessoas estão enxergando Jesus em você. Você com a tua vida, você está aceitando o chamado de Jesus para ser a luz do mundo e para ser o sal da terra e dar sabor? Você hoje está deixando um rastro. Eu e você, por onde a gente passa, a gente deixa rastro, não tem jeito. Mas o teu rastro é de coisas boas ou de coisas ruins? Parece que tem gente que só deixa rastro de coisa ruim, não é? Passa aqui, deixa uma dívida com o irmão. Passa ali, arruma uma confusão. Passa mais aqui, ninguém conhece, é outro problema que surge. Que tipo de pegadas nós estamos deixando? A tua vida hoje, você hoje está deixando portas abertas ou você está fechando portas? Irmãos, Daniel era um homem de espírito excelente. Daniel nunca fez nada para aparecer e para chegar e falar, não, olha, eu quero galgar essa posição. Daniel agia de maneira tão natural, que pela naturalidade a sua vida chamava atenção. E ele foi subindo, ganhando respeito, ganhando a consideração. Às vezes a gente vê algumas pessoas, você já ouviu aquela expressão, olha, fulano caiu nas graças do outro. Já ouviu alguém falar assim? Olha, fulano foi favorecido pelo outro. Querido, ninguém é favorecido do nada. Se fossem olhar para mim, né, e esperar de mim um rosto bonitinho, uma pessoa, né, que seja um coitadinho, olhar para você, não, eu quero favorecer o fulano porque eu não sei, tem alguma coisa ali. Um cristão, uma porta é aberta, Deus abre portas, e Ele favorece um filho, quando esse filho ele faz por merecer, ele trabalha com excelência, ele não deixa rastros negativos para trás. Você deseja com a sua vida, querido, você deseja viver de maneira onde você abra portas, aonde você consiga alcançar um espírito de excelência? É isso que Deus deseja e é o que Ele espera para todos nós. Quando você fizer isso, irmãos, além de receber bênçãos maravilhosas, você vai estar testemunhando verdadeiramente de quem é Jesus, quem é o Jesus que você serve. Um outro texto, ponto que eu quero ressaltar aqui é o que está no verso 4, capítulo 6, verso 4, diz assim: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem nenhuma culpa. Irmãos, o segundo ponto que eu quero ressaltar é que sempre quando alguém se destaca, vem a inveja. Ô maldição é esse negócio de inveja. Você já passou por uma situação onde você foi invejado? Alguém olhou para você, tem até um personagem antigo que incorpora essa situação aqui, um personagem chamado Seca Pimenteira. Alguém lembra desse personagem aí? Esse personagem, ele olhava para o objeto da pessoa, o negócio quebrava. Olhava, né, para um prato de comida, caía no chão. Aonde era um olho gordo esse personagem? Para onde ele olhava, o negócio azedava ali. Irmãos, a inveja é um negócio do diabo. A pessoa cobiça o que o outro tem, quer aquilo que a pessoa é. Você vê que é uma questão tão séria, que ocupa um dos 10 mandamentos. Não cobiçarás. É o último mandamento ali. E vou falar uma coisa muito séria para você, querido. Às vezes, a gente não consegue controlar, e às vezes nós nos tornamos invejosos. Sem percebermos, a gente às vezes sente inveja. A gente olha lá, né, para a vida da pessoa, para o casamento, olha para a família, poxa, eu queria ter uma família daquela ali.
né? Mas não é aquela inveja sem maldade, às vezes é algo que está enraizado e você não percebe isso daí. A gente às vezes sempre olha e pensa que a grama do vizinho, ela é mais verde do que a nossa. A inveja, ela nunca começa de uma forma grande. Ela sempre começa com uma pequenina erva daninha. E quanto mais a gente vai dando corda para ela, mais ela vai crescendo. Querido, a inveja não pode fazer parte e não pode estar no coração de um filho de Deus. Eu tenho um amigo, obreiro bíblico, Rinaldo, você conhece, né? Olha, grande amigo mesmo. E ele foi uma pessoa resgatada por Deus de uma maneira milagrosa. Deus o livrou e o chamou para a obra missionária. E o Rinaldo, esse meu amigo, né, ele chegou, ele se converteu, mas ele tinha tanta sede, ele tinha tanta vontade de pregar do amor de Jesus, que na igreja que ele estava, algumas pessoas começaram a ficar com inveja, porque ele levava mais pessoas ao batismo do que aqueles que eram mais experientes. E as pessoas ficavam com raiva dele porque ele estava ajudando a salvar pessoas. Você acha que tem a questão da inveja só lá fora? Existe a questão de inveja. Né? A pessoa ocupa uma função, poxa, eu queria aquela função para mim. Fulano está se destacando, eu queria ser eu naquele momento ali. Eu queria ocupar aquela posição. Irmãos, o invejoso é filho do diabo. E se tem algum resquício, alguma pontinha de inveja no nosso coração, a gente tem que eliminar, porque o invejoso é o filho do diabo. Quem é o pai da inveja? É ele. Quem começou com tudo isso lá no céu, cobiçando o trono de Deus, querendo ser igual a Deus? Quem foi, gente? Foi o diabo. Se eu alimento esse sentimento na minha vida, eu preciso expulsá-lo o mais rápido possível. Sabe, Daniel, ele era irrepreensível. A maior inveja daqueles homens em Daniel era porque eles não conseguiam encontrar nada que pudesse condená-lo. Ser irrepreensível é não ter defeitos, é você não se macular com nada, é você não tropeçar em nenhum ponto. Deus quer que nós sejamos irrepreensíveis, mas como é difícil ser irrepreensível, né? Como é difícil você ser perfeito em cada ponto, em cada passo da sua vida. Daniel, depois de Cristo, é um dos pouquíssimos homens que a Bíblia apresenta como irrepreensível. Pedro caiu, Paulo caiu, Tiago caiu, Moisés caiu, Noé caiu, Abraão caiu. Daniel é um dos pouquíssimos aonde não existe um registro de erro na sua vida. Era um homem excelente e irrepreensível. E a Bíblia não faz questão de esconder erros, gente. A Bíblia não faz. Quando tem, ela mostra. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, não é? Mas a Bíblia revela os erros dele ou não revela? Revela. Ali, escancara. Daniel não tem um erro registrado nas Escrituras, irmãos. E a vida dele nos traz a lição de que fazer a coisa certa, ser correto, dizer a verdade, isso é o que nós devemos fazer ou não é? Sim, Deus espera isso de você ou não espera? Só que fazer o correto, dizer a verdade, levanta oposição. Levanta. Isso te destaca entre as outras pessoas. O mundo hoje, ele está corrompido. Os princípios morais, eles estão pervertidos. Gente, hoje você não precisa nem fazer muita coisa para você se destacar. Basta apenas você ser correto, ser verdadeiro. Você já vai estar destacado entre todas as pessoas. Você não precisa ser o profissional mais eficiente. Você não precisa ser, sabe, o mais estudado na sua área. Basta apenas ser verdadeiro e ser correto. Você já vai se distinguir entre todos os outros ali. Você vai se destacar. E isso daí é bom, porque Deus quer que cada filho seja destacado. Cada filho realmente seja assim, um canal de luz, um canal de bênção para quem está do seu lado.
O mal contagia, irmãos. A inveja contagia. A corrupção contagia. Mas o bem também pode contagiar. O bem também se espalha. Cada fecho de luz que aparece nesse mundo em trevas traz oposição. Algumas pessoas se espantam porque a luz incomoda quem está nas trevas. Mas alguns estão nas trevas e querem enxergar. E quando você acende como um fecho de luz a brilhar a luz de Cristo, algumas pessoas podem até se opor, mas outros vão ser trazidos para essa luz. Seja você esse fecho de luz a brilhar para o reino dos céus. Você deseja isso? É o que Deus quer para você. E o último ponto que eu quero ressaltar aqui, além de Deus desejar que nós sejamos pessoas que se destacam, além de Deus nos mostrar que a inveja é algo que surge por causa daquilo que nós vivemos, daquilo que nós somos, eu também quero ler com você agora o verso 10. Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Irmãos, quando o inimigo se levanta, a única coisa que você pode fazer é orar. E foi o que Daniel fez. Tem pessoas que olham para os crentes e eles enxergam a maioria dos crentes como pessoas bitoladas, sabe? Pessoas onde tudo se resolve. Não, irmão, vamos orar por isso. Não, vai dar tudo certo, Deus está com a gente. E olham para essas declarações que nós fazemos como se fossem coisas assim, sem sentido. Poxa, mas como que a oração vai resolver? Né? Como que um ato de se ajoelhar é capaz de resolver os piores problemas que surgem na vida? Os gigantes que se levantam aí? E tem gente que olha para você e te acha um bitolado. Né? Não, eu vou estar orando por você. Não, que negócio é esse só de oração, oração, oração? Deus está no controle. Meus queridos, é porque não conhecem o poder da oração. E o texto aqui, a história nos revela que quando é possível, quando a situação está no teu controle, sabe o que você faz? Você corre atrás. Deus nunca vai operar algo sobrenatural se você tem condições de fazer isso. Quando você tem condições, quando está no teu controle, corre atrás, faça a tua parte. Vocês lembram lá no capítulo 1, Daniel, lá na questão dos alimentos contaminados e tal, o que Daniel fez? Ele foi conversar com alguém. Não, olha, por favor, nos dá uma chance. Daniel fez a parte dele. Daniel fez. Quando chegou no sonho da estátua de Nabucodonosor, para dar o sonho, o que Daniel podia fazer naquele momento? Ele podia fazer alguma coisa? Não, orar. Aqui, o decreto de morte já estava dado. Quem se ajoelhasse e buscasse outro Deus estava condenado à morte. O que Daniel podia fazer? Ir lá conversar com o rei? O decreto estava assinado. Não podia mais ser revogado. Sabe o que Daniel faz? Ele entende que quando é possível, você faz. Quando não é possível, está nas mãos de Deus, você ora. O milagre Deus realiza de maneira sobrenatural quando você não pode mais fazer nada. Então, querido, não fica pedindo milagre para Deus. Não fica pedindo para Deus resolver aquilo que você é capaz de fazer. Não fica sentado esperando as coisas acontecerem enquanto você tem condições de correr atrás. Quando não tiver mais chance, aí sim você dobra o joelho e você fala: Deus, fiz tudo o que estava ao meu alcance, agora é contigo. Porque o possível é comigo, mas o impossível é com o Senhor. Quando isso acontece, irmãos, esse é um dos momentos que Deus mais gosta de agir.
quando ele é convidado para realizar o sobrenatural na nossa vida. A gente não usa essa ferramenta de forma adequada. A gente ainda fica relutando em aprender como orar. A gente, na maioria das vezes, nós usamos a oração como uma ferramenta de pedido. É ou não é assim? Muitas vezes é assim. Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, está difícil aqui, resolve isso daqui para mim. Muitas vezes a oração é uma ferramenta de pedido que nós utilizamos. Mas a oração é muito mais do que pedir a Deus. Bênção Deus tem para te dar. Mas a oração é uma ferramenta que une o ser humano ao céu, que une a humanidade à divindade. A oração é a única ferramenta que te leva direto ao trono de graça de Deus. A oração transforma a nossa vida. Nem sempre Deus vai responder a oração como nós pedimos, mas toda vez que você orar, Deus vai te dar a paz que você precisa. Toda vez que você orar, Deus vai te dar tranquilidade. Toda vez que você orar, a tua fé vai crescer. Toda vez que você orar, o teu olhar vai estar mais focado em Jesus do que vai estar focado nas condições terrenas aqui. A oração é um conjunto de elementos que nos fortalece para os momentos que estão adiante. A oração move montanhas, irmãos. E Jesus disse, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, e vocês orarem para esse monte, monte venha para cá. A oração resolverá os maiores problemas da humanidade. Porque a oração, quando um filho se coloca de joelhos, o céu se mobiliza em favor do Filho de Deus. Aquilo que você não é capaz de fazer, quando você se coloca sinceramente diante do Senhor, o Senhor se movimenta em teu favor. A oração vai resolver os problemas que você não tem condições de resolver. Eu me recordo, quando eu era menor, morava lá em São Paulo, uma cidade chamada Mauá. E lá naquela cidade, a maioria dos vizinhos gostavam de nós. Sempre, fomos corteses, meus pais eram pessoas assim, bem queridas naquela rua. Mas havia um vizinho que detestava a minha família. Ele detestava principalmente o meu pai. E o nome daquele vizinho era Moisés. Por incrível que pareça. O Moisés era uma pessoa muito difícil de lidar. E ele não era só com a minha família ou com o meu pai que ele tinha problemas. Ele tinha problemas com outras pessoas ali daquela rua, inclusive parentes dele também. Ele bebia muito, era uma pessoa azeda, uma pessoa difícil. Mas ele, desde que nós chegamos naquele lugar, ele, de certa forma, ele encrespou ali com a minha família e com o meu pai. E ele, toda vez que bebia, ele queria brigar com o meu pai. Ele provocava, ele chegava à noite, chegava xingando, ali, ficava de frente da nossa casa xingando o meu pai, xingando a gente, tacava coisas dentro da nossa casa, na janela, e os vizinhos toda vez falavam, seu José, chega para lá nesse cara. Meu pai, não vou fazer isso. Então chama a polícia. Não, eu não vou fazer isso não. Irmãos, várias vezes eu ficava olhando, até eu ficava com raiva também, o sujeito provocava, e o meu pai, com a paciência dele, sabe o que meu pai fazia? Várias vezes eu pegava ele orando pelo Moisés. Senhor, olha aqui, olha esse caso, está nas tuas mãos. O que eu vou fazer, Senhor? E o meu pai orava constantemente por aquele homem. E várias noites a gente acordava com ele tacando vidro na nossa casa e xingando. Era uma pessoa ruim. Até que chegou um sábado. A gente foi para o JA na igreja, sábado à tarde, e aí estava voltando eu e meus amigos. A minha casa ficava mais ou menos na metade da rua. De frente para a minha casa havia uma grande igreja, congregação cristã no Brasil, uma igreja grande. Estava terminando o culto daquela igreja, então muitos fiéis saindo dali. O Moisés chegou bêbado em casa e ele
queria matar o sobrinho dele, pra você ter ideia. Um rapaz alto, e eu só vejo aquele rapaz saindo correndo da casa dele, e o Moisés sai com 3 cachorros monstros que ele tinha lá. Ele tinha grandes cachorros, eram Dobermans, eram Rottweiler também, e tinha um outro que eu não me lembro agora, a raça dele, mas eram cachorros grandes, e ele toda vez quando chegava batia naqueles cachorros, maltratava aqueles cachorros também. Aquele sobrinho dele sai correndo, todo mundo estava saindo naquele momento, e eu fazendo ali, né, a curva para entrar na minha rua, vários carros ali, e de longe a gente vê o Moisés mandando os cachorros atacarem o sobrinho, e eles não faziam aquilo. E o Moisés agora começa a bater nos cachorros, e começa a chutar, e começa a socar aqueles cachorros. E todo mundo ficou de longe, cães bravos, e a gente ficou assim atrás de um carro, olhando tudo, até que um daqueles cachorros, o maior de todos, avança contra o próprio dono, e vai direto na jugular, irmãos. O Moisés só dá tempo dele colocar a mão na frente, e o cachorro começa a destroçar o braço dele. Começa a mordê-lo no braço, vai para a barriga, vai para a perna, para o pé, e começa a chacoalhá-lo de um lado para o outro. E agora aquele vizinho começa a gritar: socorro! Socorro, socorro, alguém me ajude. E nessa hora, sabe quem ajuda? Ninguém. Todo mundo da igreja que estava saindo entra, fecha um portão. Eu subo em cima do capô de um carro lá para ficar escondido. O sobrinho dele volta, começa a falar para os cachorros: tem que matar mesmo. Mata esse miserável, ele merece. E ele gritando e gritando, até que a minha irmã, que estava ali perto brincando com as crianças, era sábado, final já do dia, o meu pai descansando, trabalharia depois do pôr do sol. Pai, o cachorro está matando Moisés. Quando a minha irmã fala o meu nome, o que meu pai pensou? Que era eu. E eu lá no final da rua, olhando toda a situação, quem aparece lá? Aparece o meu pai, aparece um outro vizinho, e quando meu pai se depara com aquela cena, irmãos, eu me lembro até hoje do olhar dele. O meu pai ficou estagnado ali. Ele ficou olhando, e eu fiquei pensando: o que ele vai fazer agora? É o inimigo dele, o que ele vai fazer agora? Meu pai ficou olhando por uns 3 segundos, e ele tranquilamente, ele vira as costas e ele entra em casa. E eu fiquei olhando, falei: poxa, nem o meu pai vai ajudar. Se passa um tempo muito rápido, e o meu pai sai mais uma vez com uma faca desse tamanho, com uma caixa de madeira. Aliás, ele vem também com um cabo de vassoura, e ele tenta tirar o cachorro, não sai de jeito nenhum, quebra o cabo de vassoura, nada. E aí o meu pai se aproxima e tem que dar 3 facadas naquele cachorro. O cachorro sai na hora, cambaleando, todo mundo sai correndo de novo, se escondendo dele. Ele atravessa para o lado da rua e cai ali. E o Moisés, gritando, agonizando ali, muito sangue. Aí eu já me aproximo, chamo uma ambulância, ela demora. Sabe o que meu pai faz? Ele pega aquele homem cheio de sangue, coloca dentro da Kombi que ele tinha, e o leva para o pronto-socorro. Deixa ele lá, volta para casa, tem que lavar tudo, e vai trabalhar de madrugada. De madrugada, o Moisés volta, e a gente ouve ele gritando e tal, estava todo enfaixado, e ele chega para o cachorro que estava morto, e dá mais facadas naquele cachorro. Era um homem ruim. Todo mundo perguntou: mas José, por que você fez isso? Deixava ele lá, por que você fez isso? Meu pai não respondeu nada. O Moisés perdeu algumas partes do corpo. Passaram-se alguns dias, eu tinha chegado da escola, almocei, estava saindo para trabalhar com meu pai. Quem está vindo na nossa direção? O Moisés, a mesma cara fechada. Meu pai vê: filho, entra para o carro agora. E meu pai fica na porta esperando. O Moisés se aproxima dele, eles ficam frente a frente.
E ele fala assim: seu José, e meu pai, o que você quer? Seu José, eu quero te pedir perdão por tudo aquilo que eu causei para você e para sua família. Eu não tinha nenhuma razão para te odiar, mas eu odiava. Mas na hora que eu mais precisei, aquele que deveria ser o meu maior inimigo, foi o único que se levantou para me ajudar. E aquele homem, de coração de pedra, ele se lançou para cima do meu pai, o abraçou e chorou copiosamente nos braços do meu pai. E o meu pai, tudo bem, tentando afastar ele, não, você não entende. E chorava de soluçar. Meu pai, ele terminou ali, conseguiu secar as lágrimas, falou: seu José, a partir de hoje eu sou o seu melhor amigo. Se alguém mexer contigo aqui, você pode me procurar na hora. Eu vou dar um jeito no sujeito. Eu vou resolver os teus problemas aqui. Você não vai ter mais problemas. Se alguém ousar, pode falar comigo. Não, fica tranquilo, Moisés. Fica tranquilo, isso não vai ser necessário. As coisas mudaram da água para o vinho. Querido, você já usou a oração e você já teve respostas de Deus através da oração? Você já se colocou diante de situações onde todas as tentativas se esgotaram? Você não tinha mais como avançar? A oração, ela move montanhas. A oração, ela move o coração de Deus. A oração faz decretos de morte se tornarem oportunidades para a vida. A oração fecha a boca dos leões. A oração tira um servo de Deus que está em apuros e o coloca numa posição de destaque para o mundo inteiro. A oração é o remédio para a humanidade. A oração é aquela que pode nos aproximar de Jesus. Eu fico muito triste porque uma das situações que mais, me deixam tristes pensando é quando o inocente é injustiçado. Eu acho que só quem já passou por isso é que sente na pele. Você ser injustiçado, você passar por uma situação e você está desamparado. Todos se oporem, todos se levantarem contra você. O inimigo é real, gente. O inimigo é real. E o diabo, ele é conhecido como o leão devorador. É aquele que usa todo o seu arsenal para tentar fazer mal para o povo de Deus. Ele só quer uma oportunidade. Ele só quer uma oportunidade. Será que eu estou falando para alguém que já se sentiu na cova dos leões? Que já ali viu os leões à sua volta e já se sentiu prestes a ser destroçado? E a única alternativa que você teve foi erguer a mão para o alto e falar: Deus, eu estou aqui. O Senhor é a única alternativa que eu tenho. Será que você está passando hoje pela cova dos leões? Você não tem mais saída, você não enxerga mais, a angústia está grande demais, o perigo, você não consegue mais se livrar disso. É na cova dos leões que muitas vezes a gente consegue ver o anjo do Senhor acampado à nossa volta. Quanto maior o perigo, quanto pior é a situação, maior é o livramento de Emanuel. Então creia, querido, porque o anjo do Senhor está acampado ao redor dos que o temem e os livra. A oração não pode não ser respondida como você gostaria, mas que o anjo do Senhor, ele está constantemente ao seu lado, isso é certo. Deus vai fazer justiça ao seu povo na hora certa, e tudo está sendo observado pelo grande príncipe Miguel. E ele vai se levantar em favor do seu povo. Pode até ser que haja leões à tua volta tentando te devorar. Mas eu vim hoje para te dar uma notícia.
Existe um leão, não o devorador, aquele que quer destruir tudo, mas existe um leão conhecido como o leão da tribo de Judá. E esse é Jesus. Jesus é o verdadeiro leão da tribo de Judá e ele se levantará para defender o seu povo. A gente sempre associa essa imagem desse animal feroz, um leão, com uma imagem de um destruidor. Afinal, é um animal que impõe medo, que impõe terror para nós, não é? Mas existe um outro lado dessa imagem, que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Um tempo atrás, uma grande editora, Associated Press, uma editora norte-americana, ela publicou uma história incrível, um livramento incrível, aonde uma menina de 12 anos, lá na Etiópia, ela foi raptada por 7 homens, ela foi sequestrada, e eles queriam obrigá-la a se casar com um daqueles que estavam ali. Ela foi levada para longe da família, ela foi espancada, ela foi violentada, e depois de 2 semanas, onde todos buscavam seu paradeiro, ninguém conseguia encontrar. Ela foi encontrada pelas autoridades a muitos quilômetros de distância, numa província chamada Bitagenet, uma província da Europa, 500 quilômetros de distância da capital, longe, longe de tudo. E aquela menina, quando as autoridades a encontraram, eles encontraram aquela menininha rodeada de 3 grandes leões. E aqueles leões, quando eles chegaram ali, eles se levantaram e tranquilamente eles saíram e foram embora. O sargento que estava à frente daquela investigação, ele fez a seguinte declaração: aqueles leões possivelmente protegeram aquela menina no momento que ela mais precisava. E eles espantaram os sequestradores e ficaram com ela até que o refúgio chegasse. Se não fosse por eles, coisas piores poderiam ter acontecido. Meus amados, um dia a raça humana foi sequestrada pelo leão devorador. Fomos sequestrados, espancados seriamente. Os filhos de Deus foram levados para longe do lar. Mas um ser poderoso, o leão da tribo de Judá, se levantou para vir buscar os seus filhos amados. E esse leão, não há quem possa resistir a ele. As forças do mal, o diabo e os demônios fogem quando o nome de Jesus é proclamado. E esse leão da tribo de Judá, ele promete que vai estar com você e comigo até o fim. Vai ser o nosso abrigo, a nossa rocha e a nossa fortaleza. Querido, não tenha medo. Não olhe para o que o devorador pode fazer, mas creia e confie no que o verdadeiro leão, o leão, Cristo Jesus, o nosso Senhor, o que Ele é capaz de fazer, realizar e trazer para cada um de nós. Que o Senhor Jesus seja com você. Diante da inveja, diante dos perigos, diante de tudo, continue firme e inabalável. Daniel ficou assim. Daniel foi para a cova dos leões, mas ele saiu de lá livrado pelo Senhor. E que nós saiamos desta forma também. Confie no Senhor. Ele vai ser com cada um de vocês. Eu tenho certeza. Ele já está agindo. E mesmo ali, Ele é um vencedor junto com você. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos terminar com uma oração. Maravilhoso Senhor. Nosso Deus. Queremos confiar mais e mais no Teu poder. Queremos, Senhor, nos apegarmos a Ti,
E ao invés de olharmos para as dificuldades, os gigantes que se levantam, para os problemas que surgem, queremos buscar em Ti a resposta para os problemas que surgem. Queremos, Senhor, em Ti, termos um espírito excelente, fazermos o melhor, através da nossa vida, representarmos corretamente a Jesus. Queremos abrir portas e deixá-las abertas para que outros assim também possam entrar. Queremos, Senhor, ser corretos e verdadeiros mesmo diante da oposição. E queremos, ó Pai, fazer da oração a ferramenta mais poderosa que o Senhor nos disponibiliza. E quando a oração se tornar a única alternativa, quando formos, Senhor, lançados diante dos leões, que o Teu poder se manifeste, e o leão da tribo de Judá venha ao nosso resgate. Nós nos colocamos em Tuas mãos, colocamos a nossa família diante de Ti, pedimos a Tua bênção sobre cada amigo que nos assiste nesse instante, que a Tua paz, a Tua graça e o Teu poder nos completem, em nome e por amor de Jesus, nós pedimos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, te leve em paz, te dê uma semana abençoada.